Nós vamos falar hoje quais são os sintomas, o que a diástase interfere na vida da mulher, por que é que ela passa por aquilo, por que é que você sofre aí com o intestino preso, com o intestino preguiçoso, aí com essa prisão de ventre que afeta muito as pessoas e muitas vezes você nem sabe o motivo. Isso piorou depois da gravidez? Depois da gravidez você começou a sentir mais dor nas costas. Depois da gravidez, você aí teve perda de xixi? Ou você tem dificuldade de segurar o xixi? Você sofre com gases frequente? São muitas as alterações, são muitos os sintomas que interferem na qualidade de vida da mulher. E é muito importante. Então vamos lá, pessoal. Que nem eu falei pra vocês, papel e caneta na mão, que eu vou falar muitos sintomas aqui que não sei se vocês já conhecem, eu sempre falo sobre isso, mas a diástase ainda é uma questão que não é muito falada, muitas pessoas ainda não conhecem, não sabem o que é. Tem muitos sintomas que interferem na sua vida, não sabe o porquê é que tá acontecendo isso, porquê é que ela tá com essa alteração. Muitas vezes já fez até exame, não é constatado nada e não sabe o que tá acontecendo. Então vamos lá, quem sabe, ó, nessa noite eu já desvendo isso pra vocês, tá? Então bora lá, pessoal. Vamos começar falando de todos os sintomas, então, que a diástase causa na vida da mulher. Então, ó, papel e caneta na mão aí, que eu vou falar pra vocês sobre os sintomas que interferem, que afetam a vida da mulher. Então, você aí, presta atenção. É muito importante que nós, mulheres, sejamos atentas aos sinais que o nosso corpo nos dá, que algo está errado. Muitas mulheres acabam não percebendo até esses sintomas que eu vou falar aqui pra vocês. E só vai despertar isso aí, vocês mulheres, a hora que eu começar a falar. Vocês vão falar, nossa, eu tenho isso, nunca prestei atenção e isso acaba interferindo na minha vida. Ai, por isso que eu tô sentindo isso, por isso que eu passo por isso. Então prestem atenção, muitas mulheres já são atentas ao seu corpo, qualquer alteração a mulher já sabe o que está acontecendo, mas outras não. Isso chama consciência corporal, muitas vezes a pessoa não tem a consciência ali do seu corpo, de tudo o que está acontecendo e de todas as alterações que ocorrem no corpo dela. Então vamos lá comigo, ó. Papel e caneta na mão, que nem eu falei pra vocês, eu vou falar os sintomas aí que podem estar relacionados com diástase. Então, vocês mulheres aí, ó, que tem barriga estufada o tempo todo, tá? Eu sei que vocês não vão comentar aqui comigo, porque acaba sendo um assunto que interfere muito na qualidade de vida e na autoestima das mulheres. Então, muitas ficam retraídas em falar até sobre esses assuntos, sobre esses sintomas. Então, a gente vai conversando aí, quem quiser, quem se sentir à vontade para comentar alguma coisa bacana, senão vamos lá. Então, ó, barriga estufada o tempo todo. Aquela pessoa que muitas vezes acorda, você mamãe aí, você acorda, você tá até se sentindo um pouco mais sequinha. De repente eu brinco que você tomou o café da manhã, você já fica toda estufada. Nossa, hoje tenho uma alimentação super saudável, super orientada, bacana. Hoje não comi muito, mas eu estou me sentindo totalmente estufada. E isso ocorre frequentemente. Por que é que isso ocorre? Gases frequentes. Então vamos lá, nós temos muitas alterações aí na nossa vida do sistema digestivo causado pela diástase. Por quê? Falo mais uma vez para vocês, para quem não sabe, que a diástase é aquele afastamento que a gente tem, né, na musculatura abdominal. Explicando brevemente para vocês, tá? Senão a gente fica aqui a noite inteira explicando sobre diástase. Então, é aquele afastamento da musculatura abdominal. Então, a nossa parede da musculatura, ela não está ali, ó, certinha. Ela não está certinha, firme. Então, os meus órgãos e vísceras que estão aqui na minha região abdominal, eles não estão posicionados certinho, corretamente, acopladinhos assim, ó, cada um certinho no seu lugar. E como eu tenho essa diástase, que é essa musculatura ali que tá sem força, que tá sem função, que eu tô com o afastamento da minha musculatura, a minha parede abdominal não mantém ali os meus órgãos e vísceras posicionadinhos 100%.
Então, isso pode causar muitas alterações. Nós vamos começar pelo sistema digestivo, tá? Então, muitas alterações relacionadas ao sistema digestivo. Então, eu tenho gases frequente, porque tô com os meus órgãos e vísceras que não estão ali, ó, acoplados certinho. Então, isso faz com que eu tenha aqueles gases frequentes. Como os meus órgãos e vísceras não estão posicionados certinho, corretinho no seu lugar, o que que acontece? Obviamente, ele não tá com a sua função 100%. Então, a gente tem que fazer um reposicionamento desses órgãos e vísceras. Então, quem tem a diástase também sofre com o intestino preso, tá? Com aquela prisão de ventre. Ou então, o intestino não é reguladinho. Não vai frequentemente, ou é desregulado, um dia tá assim de um jeito, outro dia de repente dá uma descarga na pessoa, é totalmente alterado essa parte de sistema aí digestivo, de intestino preguiçoso. Por quê? Porque a gente não está com os nossos órgãos e vísceras posicionadinhos corretamente. Você aí, mulher, vê se você tem isso. Tem mulheres, isso é muito frequente num pós-parto recente, mas muitas mulheres relatam sentir isso também num pós-parto de anos. A sensação de tudo solto lá dentro, daqueles órgãos e vísceras tudo solto. E é mais ou menos essa sensação mesmo, porque que nem eu falei para vocês, meus órgãos e minhas vísceras não estão acoplados certinho. Imagine isso daqui como se fosse uma barra de contenção. Tá? A nossa musculatura, ela contém os nossos órgãos e vísceras, tá? Então, não está 100% a minha musculatura, porque eu tenho espaçamento, ela está aberta, tá? E aqui no meio eu tenho um tecido conjuntivo, esqueci de trazer a imagem para vocês verem. Dentre as musculaturas, eu tenho um tecido conjuntivo, como se fosse uma meia calça. Então, ela tá maleável, tem um espaçamento entre elas. Então, os meus órgãos e as minhas vísceras não estão acopladinhos 100%. E isso causa muitos sintomas. Boa noite! Então, isso causa muitos sintomas na vida da mulher, tá? Então, olhe quantos sintomas relacionados a isso. Dificuldade de digestão. Que nem eu falei pra vocês, obviamente, se eu como algo que, né, não é favorável, nossa, comi uma feijoada hoje, tô sentindo, não tá difícil de fazer digestão. Obviamente, né, é uma questão alimentar. Mas muitas pessoas convivem com isso frequentemente. Tem uma alimentação saudável, mas sofre com essa dificuldade de digestão. Come algo a mais, nem que seja nada muito além, e já sofre com aquele mal-estar, com aquele refluxo que fica indo e voltando. E quando ela pesquisa e procura o que está acontecendo, se é descartado, por exemplo, em exames endoscopia, exames assim, colonoscopia, e não tem nenhuma alteração, não tem refluxo, não tem nada de alteração no sistema digestivo que foi detectado ali no órgão, na víscera, não tem nada constatado, e a pessoa ainda sofre com esse refluxo, sofre com esse mal-estar, com essa dificuldade de digestão. E isso pode ser ocasionado pela diástase, por esse afastamento da musculatura que não deixa os meus órgãos e vísceras 100% acopladinho e que não funciona, os meus órgãos e as minhas vísceras não funcionam 100%. Quando eu fecho a minha diástase e reposiciono todos esses órgãos e vísceras, tudo funciona melhor, tudo funciona mais fluido. Então, por isso que muitas vezes as meninas começam a fazer o programa e em 15 dias elas falam assim: Elaine do céu, o meu intestino melhorou 100%. Eu sofro com o intestino preso há anos, não sei o que eu faço, e come fibra, e muito líquido, e ameixa, mamão, todas aquelas, essa parte alimentar para facilitar isso, essa ida ao banheiro. Mesmo assim, nada melhora. Eu comecei a fazer os exercícios, em 15 dias eu tive uma melhora tremenda. Por quê? A gente fechou diástase e a gente começa a reposicionar os órgãos. Então, eles recuperam a função 100%. Olha que bacana. Então, todas essas dificuldades aqui, esses sintomas relacionados ao sistema digestivo, dor de estômago. Muitas pessoas têm dor de estômago,
aquela sensação quando come que fica parado aqui. E quando para aqui em cima, que a gente parece que fica até sufocado, muitas vezes a mulher tem até falta de ar. Isso daí é muito comum na barriga, que a gente conhece como estômago alto. Sabe aquela pessoa que tem a barriga mais saliente aqui em cima? É por que ela é mais saliente aqui em cima? Porque o nosso estômago, ele empurra mais mais o meu músculo. E o meu músculo que está ali com esse afastamento, ele fica mais proeminente. E isso dificulta também esse sistema digestivo. Então a pessoa tem até aquela sensação de falta de ar, tudo pelo sistema digestivo, tá? Então anotaram aí se vocês têm aquela sensação de gases frequentes, barriga estufada o tempo todo, dor de estômago, refluxo, mal-estar. Eu tô vendo certinho aqui que são tantos os sintomas que eu até me perco. E olha só, o intestino preso, vocês aí, não sei se alguma de vocês sofrem com a incontinência urinária, com a perda de xixi, com a dificuldade de segurar o xixi. Tô apertada para ir ao banheiro, não consigo nem chegar até lá e acabo perdendo um pouquinho de xixi. Isso não é normal. E, por exemplo, quem tem, acredito que vocês nem saibam disso, mas quem tem intestino preso tem uma probabilidade maior de ter incontinência urinária. Elaine, mas o que tem a ver? A musculatura nossa, dessas partes íntimas, são muito relacionadas e unidas, né? São próximas. E quando a pessoa vai no banheiro ali, tenta ir frequentemente, sempre tem aquele intestino preso e acaba forçando, faz força, tudo, eu posso até causar uma isquemia nessa região de assoalho pélvico. Eu posso piorar a função e a força do meu assoalho pélvico, que é a base ali, ó, da nossa região de pelve, da nossa região íntima. Então, eu pioro esse quadro. Então, a chance de eu ter uma incontinência urinária por uma prisão de ventre também é grande. Então, olhe como são relacionados os sintomas, como a gente tem que tratar. E quem tem diástase tem o afastamento da musculatura abdominal, não tem? E o que tem a ver também? Quando eu tenho a diástase, esse afastamento da musculatura abdominal, o meu assoalho pélvico, a minha região de pelve, que também passou por muitas alterações durante a gravidez, também está com a sua força e com a sua função comprometida. Então, a minha região ali de períneo, de assoalho pélvico, que é a musculatura ali bem do assoalho pélvico mesmo, que sustenta os nossos órgãos íntimos, eles também estão comprometidos. Então, esse afastamento que eu tenho na minha musculatura abdominal, também eu tenho no meu assoalho pélvico. E muitas mulheres sofrem também com isso depois do pós-parto, além da perda de xixi, dificuldade de segurar o xixi, elas têm muita dor na hora da relação. Isso interfere muito na qualidade de vida delas. Ou elas têm diminuição da libido. Isso já ocorre, né, num pós-parto recente, principalmente em mães aí de primeira viagem. Já tem toda aquela alteração física, já tenho toda a alteração hormonal que a mulher passa por isso. Então, esses hormônios aí, ó, alteram toda essa parte de desempenho sexual e relação íntima. Além disso, eu tenho a questão psicológica. Quando a mãe acaba de ganhar um bebê, principalmente, que nem eu falei pra vocês, uma mãe de primeira viagem, antigamente ela era mulher, ela era apenas mulher. Daí ela troca psicologicamente na sua cabeça o papel de mulher para mãe. E isso nas mulheres, algumas mulheres, dura por muito tempo. E não é um problema com ela. É uma alteração psicológica que ocorre pelos hormônios da gravidez. Então é normal a mulher passar por isso. E muitas mulheres se julgam. Por que é que tá acontecendo isso? Por que ela perdeu essa libido depois da gravidez? Por que alterou? E além de perder essa libido pela alteração do assoalho pélvico, ela tem dor na hora da relação, diminui a libido, então para ela acaba sendo algo não prazeroso, entendeu? E ela acaba se julgando, e não é uma alteração com ela, não é nela que tá acontecendo isso. Isso é uma alteração física do corpo ou hormonal. Então a gente precisa tratar, porque que nem eu falei pra vocês, minha musculatura abdominal tá ali aberta. E a do meu assoalho pélvico também. Então a sensação dela não é a mesma.
o fluxo sanguíneo da região não é a mesma, a percepção não é a mesma, ela tem dor na hora da relação. Então, olhe quantos sintomas que interferem aí no relacionamento de homem e mulher, que é uma coisa normal na vida de um casal. Então, quando a gente trabalha também esse fortalecimento, eu fecho essa diástase, automaticamente eu tenho que trabalhar a parte de região pélvica. E isso influencia muito na qualidade de vida, na rotina de um casal. Então, mulheres, não se julguem, principalmente mulheres de pós-parto recente, essas alterações que vocês passam, é normal, tá? É uma alteração física, só que tem que tratar. O quanto mais vocês tratam, melhor é. Não tem por que a gente ficar prolongando isso por tempo. Tem mulheres que falam que depois de 1 ano ainda não conseguiu recuperar isso. Olha quanto tempo. Então, eu tenho que começar a perceber no meu corpo quais são essas alterações que influenciam na minha autoestima e na minha qualidade de vida. E fechando diástase, fortalecendo o assoalho pélvico, eu fortaleço a musculatura do meu assoalho pélvico, do meu períneo, eu recupero função, eu melhoro o fluxo sanguíneo, eu melhoro a percepção, então tudo melhora. Então é normal vocês passarem por isso depois da gravidez. Não se julguem, é normal. Só que a gente tem que saber o que é que tá acontecendo. Será que é uma alteração só física? Ou tem aí algum distúrbio hormonal que precisa ser pesquisado? Ou psicológico? Psicológico, as mulheres passam por isso, que nem eu falei pra vocês. Principalmente as mulheres aí, mamães de primeira viagem. Eu falo que depois do segundo, terceiro filho fica um pouco mais fácil, porque a gente já sabe que a gente vai passar por isso e a gente lida isso de uma forma mais simples, mais fácil. Mas mulheres, mamãe de primeira viagem, não se julguem, é normal. E vocês têm que ter o diálogo com o marido também, não é tipo, não gosto mais dele, ou ele acha que eu não gosto mais. Não, isso é uma fase, é uma alteração física, psicológica e hormonal, principalmente física, tá? Então, tratando, tudo melhora, tudo volta ao normal, tá? A gente tem que só saber perceber esses sintomas na nossa vida e procurar ajuda. Então, essa foi a parte da região pélvica. Quais são as alterações relacionadas a essa parte íntima que ocorre, tá? Então, anota aí no seu caderninho se você tem perda de xixi ou se você tem dor na hora da relação, dificuldade de segurar o xixi. Tem mulheres que não tratam, por exemplo, e deixa isso ao longo do tempo, anos, e muitas vezes não tem sintoma agora, mas vai ter futuramente. Então, para que esperar algo que a gente pode prevenir, né? Tem muitas mulheres também que têm a queda dos órgãos, de bexiga, de útero, nada mais, muitas vezes, quase 100% das vezes, que pela alteração do assoalho pélvico e períneo, ok? Então, vamos lá. Então, essa foi algumas alterações relacionadas ao nosso assoalho pélvico. Então, anota aí se vocês têm alguma dessas alterações. E eu tenho também alterações relacionadas à minha postura, que foi o que eu falei bastante na live passada. Muitas mamães sofrem aí com dor nas costas, com dor nos ombros, dor na região de pescoço, dor no quadril, muitas vezes até dor nas pernas, dor nos braços. Elaine, mas o que tem a ver? A diástase, você fala que é uma alteração ali do músculo do abdômen. O que tem a ver com dor nas costas, com dor na cervical? É o seguinte, na gravidez a gente passa por muitas alterações, não falei pra vocês? E não tem como eu passar por uma alteração, por exemplo, só na barriga. Não é só aqui que tá a alteração na minha gravidez. Então, o nosso corpo é uma máquina, tá? Eu lido assim, que o nosso corpo é uma máquina, então a gente tem sistemas no nosso corpo que são totalmente interligados. E é por isso que muitas vezes hoje as pessoas não têm resultados em tratamentos, porque elas tratam o nosso corpo individualizado. Tô com dor no ombro, trato só o meu ombro. Muitas vezes essa alteração no meu ombro não é nem daqui que vem, é de um outro sistema que está afetando aqui na minha dor no ombro. Então, a gente precisa tratar o nosso corpo como um todo. Peguei aqui agora, ó, um controle, para vocês entenderem de uma forma super fácil o nosso corpo. Tem um controle aqui. O controle, ele tem vários componentes, tá? Então, ele tem a parte plástica, né, ó, que é a caixinha aqui do controle. Eu tenho a partinha aqui, ó, que são os botões,
tá? Daí eu tenho toda a parte aqui de dentro, que é configuração do controle, tenho parte de pilha. O controle, ele funciona. Eu já vou falar. Ó, então o controle, ele funciona da seguinte forma. Se eu tirar uma pilha, ele pega, ele vai funcionar? Eu vou ligar a TV? Não consigo. Se sair uma molinha aqui do meu controle, eu consigo ligar a minha TV? Não consigo. Se tiver tudo ok, configuração aqui, tudo certinho, só que o controle aqui, ó, o botão do liga e desliga tá quebrado. Eu consigo ligar a minha TV? Não consigo. Então eu tenho uma ferramenta na mão que fica inútil, que não tem função. E é isso que acontece com o nosso corpo, ele é interligado. Então eu não tenho alteração só na barriga, eu tenho alteração no corpo todo. Só respondendo aqui, é assim, muitas pessoas podem ter essa perda de xixi até antes de engravidar, de ser mãe, tá? Então precisa pesquisar o que tá acontecendo. Muitas vezes ela tem essa perda de xixi porque ela também está com uma alteração ali no assoalho pélvico. 100% das pessoas que tem essa perda de xixi não consegue, não está com a função e com a força 100%. Então a minha musculatura ali no meu assoalho pélvico, ele não contrai, ele não fecha. Por isso que eu perco xixi. Entendeu? Então tem que pesquisar o que tá acontecendo, se tem alguma outra relação aí que esteja interferindo nisso, porque pode ter outros fatores que estejam interferindo nessa perda de xixi, tá? Mas mesmo assim, os exercícios de assoalho pélvico que a gente trabalha no programa melhoram em muito também a perda de xixi, tá? Porque a gente trabalha ali o fortalecimento do assoalho pélvico. Mas você aí que não é mãe, aí que perguntou que aí já teve perda de xixi, é legal pesquisar da onde tá vindo, porque é que teve tudo isso, tá? Que é alteração, uma alteração hormonal, algum outro probleminha aí que tá ocasionando essa perda de xixi, tá bom? Respondido? Então vamos lá. Então voltando, o nosso corpo é um conjunto. Então, por exemplo, tem a diástase. Se a minha musculatura do abdômen não está 100%, e a minha musculatura de assoalho pélvico também não, o alicerce da minha casa não tá 100%. E o alicerce da minha coluna também não. Então, eu acabo forçando as minhas vértebras, forçando outras musculaturas que elas têm que trabalhar a mais, em excesso. Porque como o meu abdômen não está trabalhando 100%, não está com a sua função 100%, alguém tem que trabalhar por ele, tá? Falando para vocês de maneira simplificada para vocês entenderem certinho. Então, muitas vezes eu sobrecarrego lá a minha coluna. Então, eu tenho dor nas costas, por exemplo, na região lombar, diástase e pelve, tá? Afetou a minha região lombar. Só que a minha coluna não é interligada lá da lombar, lá da região sacral, lá do fim do bumbumzinho, até minha cervical, ela é interligada, tá? Os músculos, as vértebras, ela não é separado, eles não trabalham separadamente, então eles têm uma ligação. Então a diástase afetou muitas vezes a minha coluna lombar, que afeta a minha cervical, que daí irradia nos meus ombros, e daí irradiando nos meus ombros, muitas vezes eu tenho muita dor de cabeça. Então olhe como tudo se relaciona. E muitas vezes você pesquisa que você tá com muita dor nos ombros, muita dor de cabeça, que era algo que você não tinha, e nada mais é do que uma alteração física gerada depois da gravidez. Então tudo se liga, tá? A pessoa que desenvolve uma hérnia de disco lombar pode ser ocasionado depois da gravidez pela diástase, que ocorre muitas compensações no nosso corpo. Olha lá, olha como as pessoas vão aí, elas vão observando que elas têm algum desses sintomas, e a gente muitas vezes não para pensar. Então, muitas vezes eu tenho uma hérnia de disco por uma alteração que eu passei na gravidez, que não foi reestruturado, daí forço muito a minha coluna, e futuramente eu tenho até uma hérnia de disco por isso. Então a gente precisa tratar. Diástase não é apenas uma alteração estética, é qualidade de vida, é muito mais que estética, é muito mais.
Estética é importante? Muito, porque afeta muito a qualidade, a autoestima das mulheres, e muito. Então as mulheres têm sim, não é ignorância delas ou não é egoísmo elas quererem melhorar, elas quererem diminuir essa barriga, elas quererem se sentir mais lindas, melhores, com a autoestima mais elevada. Que bom se você é uma dessas pessoas, que você se ama, você se respeita e você se aceita, porém, eu quero mudar. Eu quero melhorar. Eu falo muito isso quando as meninas começam o programa. Você se aceita? Porque eu quero que vocês se aceitem, tá? Primeira coisa, a gente tem que se aceitar, porque se você não se aceita, algo tá errado. Então você tem que se aceitar, tá? Ninguém é perfeito. As mulheres têm muitas alterações. Muitas vezes, se elas não têm alteração de barriga, elas têm alteração de outras coisas. Então, elas têm muitas alterações. Então, você aí, mulher, que não se aceita, tem que se aceitar. O que você não pode é se acomodar. Eu me aceito como eu sou, mas eu quero melhorar. Eu estou com a minha autoestima um pouco baixa, porque eu não estou contente quando eu me olho no espelho. Eu quero muitas vezes usar aquele biquíni que não serve em mim, ou que eu não me sinto bem. Mas eu me aceito como eu sou, mas eu quero mudar. Que legal! Isso faz parte da vida, é positividade, isso leva a gente adiante, tá? Mas a gente tem que se aceitar. E quando eu falo que a diástase é muito mais que isso, tá? É muito mais que uma alteração estética, é qualidade de vida, tá? Então engloba tudo, engloba essa palavra, qualidade de vida, tá bom? Então vamos lá. Falamos sobre algumas alterações. Hérnia umbilical. Vocês sabem o que é hérnia umbilical? É quando o nosso umbigo ele salta ali para fora, tá? Isso é uma alteração também que pode ocasionar durante a gravidez ou até depois pela diástase. Não tô com a minha musculatura ali que se abriu, então eu tenho um espacinho entre elas. Eu tenho ali como se fosse a nossa meia calça. Então a minha musculatura ali, uma partinha, no finalzinho do meu intestino, não consegue se manter. Ele não tem uma parede que mantenha ele. Então, durante a gravidez eu passo por essas alterações e minha barriga aumenta, eu tenho diástase durante a gravidez, não tem como prevenir, eu tenho como preparar o corpo da mulher, né, para essa diástase não ser tão grande, com várias orientações, com programas específicos, mas não tenho como prevenir. Então muitas mulheres têm essa diástase durante a gravidez ou depois, então a gente precisa fechar esse músculo e trazer essa hérnia umbilical para dentro. Então o programa também ajuda quem tem hérnia umbilical, ou você aí que tem hérnia umbilical e precisou passar por uma cirurgia, porque tem a cirurgia da hérnia, né, que a gente puxa ali para dentro, a hérnia umbilical. Só que se eu faço a minha cirurgia e não faço esse programa, esse fechamento da diástase, essa reestruturação do meu corpo, futuramente, com essas cargas excessivas que a gente faz dia a dia mesmo, com essas forças excessivas que eu faço durante o dia, vou carregar alguma coisa no chão, eu vou carregar criança. Constantemente a gente tá no dia a dia fazendo forças que aumentam a nossa pressão intraabdominal. Então, se você fez a cirurgia de hérnia umbilical e não reestruturou essa função dessa musculatura de períneo, futuramente essa hérnia pode saltar para fora de novo, porque eu puxei ela para dentro, né, na cirurgia, só que eu não fechei a parede do meu músculo. Então eu posso, essa hérnia, ela pode sair para fora de novo. 2 casos já tenho lá na clínica, tá? 3, na verdade, 2 a gente já tá tratando, tá? E a gente ajuda muito ela a voltar para dentro, tá? Muitas vezes até sem a cirurgia, só com os exercícios. E uma também fez a cirurgia e já tá sentindo algumas dores. Ou seja, já é um sinal, dores na região do umbigo. Já é um sinal que, ó, essa herninha tá tentando sair para fora novamente. E se não fechar essa parede abdominal nossa, se não fechar essa diástase, ela sai para fora de novo. Então, mais uma importância do tratamento da diástase, não apenas só em questão de estética, em questão de saúde, tá? Então, vamos lá. Falamos certinho sobre região de pelve, sobre essa região íntima, sobre sistema digestivo. Vamos lá.
Fale aqui pra mim, vocês aí, como que vocês estão? Tá tudo certinho? Vocês estão entendendo a live? Tá tudo tranquilo? Vocês anotaram aí se vocês têm algum desses sintomas? Como tá sendo? Vocês começaram a perceber aí, pelo menos se vocês têm um desses sintomas, que são muitos os sintomas que a diástase pode causar? Então a gente precisa sim tratar ela, é muito mais que estética, tá? É qualidade de vida. E ela causa muitas sequelas internas na gente, né? Que eu falei, só da questão de órgãos e vísceras não estarem posicionadinhos corretamente, isso impede o funcionamento 100% de todos os nossos órgãos e vísceras. Então é muito importante isso, qualidade de vida, tá? Alterações posturais, má postura. A minha má postura pode vir da minha diástase, porque quando eu tenho todo mundo tem, né, má postura. E depois que eu engravido, já falei na live anterior, se você perdeu, corre lá que tá salvo, tá? Aqui no meu Instagram. Então, a gente tem muitas alterações posturais durante a gravidez. E quando a gente não reestrutura o nosso corpo no pós-parto, quando eu não fortaleço e recupero a função ali, ó, da sustentação da minha casa, do alicerce da minha casa, eu tenho muitas alterações posturais, daí ocasionando muitas dores nas costas e dores que muitas vezes a pessoa trata e não tem melhora. Vai e trata só a dor nas costas, vai e fortalece só a musculatura posterior e nada mais é do que uma alteração de diástase. Ou muitas vezes as pessoas têm muita dor no quadril, tem alteração ali na postura durante a gravidez, né? Que a barriga joga a gente pra frente. O nosso corpo tenta jogar a gente pra trás, deixando a força lá nos meus calcanhares. Então, eu aumento a tensão de posteriores, de perna, de quadril. Então, muitas vezes isso acaba desequilibrando a minha parte de região pelve e gera dor. Tenho dores no quadril por isso. Então, vocês estão vendo quantos sintomas interferem na nossa vida? Vocês começaram aí a observar? Falem aqui pra mim, pessoal, vocês observaram aí os sintomas? Se vocês têm algumas pessoas me perguntaram, outros falaram eu. Então, se você para pra pensar, a gente tem muitos sintomas e a gente não sabe por quê. E um dos sintomas frequentes que eu já comentei aqui pra vocês é esse refluxo, esse mal-estar. A pessoa vai e faz exame, não dá nada, não tem nada constatado, não tem nenhuma alteração. E ela sofre com isso. Então, até isso melhora bastante, porque nada mais é do que essa diástase que interfere nos meus órgãos e vísceras e no funcionamento deles. Então, eu como e muitas vezes eu não tenho ali, ele não tá funcionando, o meu estômago 100% para digerir aquilo. Então, eu fico sempre com essa sensação do refluxo, de mal-estar. Ah lá, a Pri sempre comigo. Então, é isso que acontece, tá bom? Então, pessoal, eu tenho uma dica para vocês. Uma dica muito importante para vocês, que é a observação. Vocês têm que se observar, começar a prestar atenção nos sintomas que o corpo nos dá. O corpo fala com a gente, tá? Então, a gente tem que começar a observar esses sintomas. Muitas vezes sofre aí há anos com esse intestino preso, reclama desse intestino preso, sofre com isso, mas não para pensar por que tá acontecendo isso, o que eu posso fazer para melhorar isso. Ou muitas vezes tem perda de xixi frequente, tá? Ou que não seja tanto frequente, perde pouquinho, gotinhas de xixi, uma vez na semana, 2, é pouco e são gotinhas. E não é frequente, então a hora de você se cuidar é agora. Por que é que você vai esperar isso aumentar para ficar mais difícil de tratar? Então vocês precisam começar a observar os sinais que o corpo nos dá, tá? Quando aqui o nosso controle, ó, a gente deu o exemplo do controle aqui como o nosso corpo. Quando o nosso controle tá acabando pilha, você não vai tentar mudar e ele acaba não passando. Não tá passando, mas tá tudo aqui, tá funcionando. Daí você vai ver, tá faltando pilha, tá acabando a pilha. Então, ele não funciona. É um sinal que o controle nos dá, que tá acabando pilha, que eu preciso mudar, que eu preciso trocar. E o nosso corpo é da mesma forma, ele nos dá sinais de que alguma coisa está errada, de que eu tenho alguma alteração, tá bom?
Então é isso, pessoal. Isso que eu queria passar hoje pra vocês. Ó, hoje até que fui mais rápida aqui, hein? Não enrolei tanto. Fui direto no assunto.